Estamos de volta com o Band Entrevista e hoje nosso convidado é o vice-presidente da mesa diretora do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, Luiz Roberto Barreto. Engenheiro, segue com a gente, Elcio. Engenheiro, voltando àquela questão que o Rio Paraíba realmente é um rio estratégico. O senhor mesmo disse que a solução não é só de uma pessoa, de um grupo, na realidade é uma solução integrada, porque ele é um rio que atende 3 estados, dezenas e dezenas de cidades. Desde os anos 70, a região do Vale ela foi preparada para ser o grande caixa d'água, na realidade, de outras regiões, como a região do Rio de Janeiro, com o sistema do Ribeirão Guandu, e agora, recentemente, também com esse desvio de Atibainha. Essa comparação que eu fiz, que nós somos a caixa d'água dos outros, ela está perto da realidade? Em termos hidrológicos, sim, né? Se você for fazer uma análise assim, da disponibilidade hídrica para a porção paulista, né? De certa forma, a gente tem bastante água, né? Mas onde que está essa água, né? Além dos reservatórios, no Rio Paraíba, continuamente, por conta da operação dos reservatórios. Porém, na época da crise hídrica, nós também tivemos crise nos locais onde são abastecidos sem ser do Paraíba, né? Nos afluentes. Então, essa questão de ter uma normalidade para tudo não é uma verdade plena, né? Ela tem diversos municípios que têm dependência, né, da água que cai durante o ano, né, e que é reservado e que faz o abastecimento dos municípios, né. Municípios assim, problemáticos como Cruzeiro, né, ele tem uma captação própria, só que tem problemas homéricos lá, por conta de ser uma autarquia que tem dificuldades financeiras, e tem um rio que ele foi agredido, por exemplo, nas chuvas intensas que ocorreram, 2010 e algumas outras pancadas de chuvas localizadas, né, mas que realmente dificultaram bastante a operação para atender a cidade, né. Então, é uma questão de, digamos assim, no geral é bom, mas se você for começar a analisar município por município, caso a caso, a gente tem problemas por serem resolvidos. A questão do Rio Una em Taubaté é semelhante ao de Cruzeiro? Não, o Rio Una ele tem uma visão diferente, porque a bacia do Una ele tem uma cidade dentro, que está em pleno desenvolvimento. O próprio plano diretor da cidade prevê expansão urbana dentro do Una. E a expansão urbana, a ocupação urbana, ela começa a diminuir a disponibilidade hídrica, né? Além do que o rio ele tem uma característica de muita areia. Então, a captação do Una, por força da água não estar limpa, ela está turva, está com sedimentos em quantidade, faz com que houvesse dificuldade de manutenção constante. Então, a solução que foi adotada para a cidade, fazer uma grande estação de captação junto ao Paraíba, atendendo até 2 municípios, né? Taubaté e Tremembé, né? É uma solução, assim, em termos de engenharia, que traz solução para um período mais prolongado. Ao longo do tempo, o Una, a tendência dele é você tentar preservá-lo, mas não com uma função de abastecer uma cidade que está em desenvolvimento, está crescendo, né? Principalmente dentro da sua bacia hidrográfica. Eu me lembro, além da questão da crise hídrica, né, que é mais recente, teve a crise energética há aproximadamente 15 anos, e no Vale suscitaram, houve discutido retomar uma usina antiga de Campos do Jordão, a usina de Redenção, falaram um monte de coisa, nada praticamente saiu do papel, a coisa melhorou. E a gente tem aí as usinas hoje, muitas delas subutilizadas. Essa é uma realidade? Na verdade, com essa crise, né, a prioridade dos reservatórios passaram a ser o apoio ao abastecimento público, né? A geração de energia, ela depende de condições ideais para aquela usina que foi construída, né, daquela represa. Então, quando você está soltando mais água do que a capacidade dele, essa água a mais que é solta, ela não gera energia. Ou quando você não tem uma altura de água que dá a pressão necessária para gerar uma turbina, né, você também não está gerando energia. Então, as usinas aqui, que são Paraibuna, Santa Isabel, Santa Branca e Jaguari, elas hoje não estão gerando na mesma proporção que geravam antigamente. Então, elas estão em função das operações e muitas vezes elas estão sem gerar, né?
A questão do Jaguari, o fato dela não gerar tanta energia por causa de vazão, isso tem a ver com a transposição para o sistema da Atibainha ou simplesmente é uma questão de vazão ou falta de chuva? Então, no caso específico do Jaguari, a represa ela tem um equipamento lá que ele precisa turbinar no mínimo 6 metros cúbicos para gerar energia. Por conta de estar sendo divididas as vazões, ele está soltando 4 metros aqui para o Paraíba e soltando 8 metros para a transposição da Atibainha. Então, por estar sendo 4 metros, ele não está gerando energia. E esse volume já faz há bastante tempo que não ocorre, né? Então, a operação da represa hoje está como uma represa, não está como uma geradora de energia. Agora, o senhor fala em 8 metros cúbicos jogando para a Atibainha, para o Cantareira. Sim. Essa é uma obra que a Sabesp até hoje não oficializou que ela está pronta, funcionando a pleno vapor. O senhor fala como se ela tivesse. Como é que é isso? Na verdade, ela está sendo operada. Desde março do ano passado, ela começou. A Sabesp diz que é por testes, né? Só que ela está a pleno vapor. Em pleno verão. Então, é direto. Então, ela começou com a vazão média, flat, que a gente chama, de 5,15, que é o que ela poderia fazer direto durante o ano todo. Metros cúbicos por segundo. Isso. Do Jaguari para o Atibainha. Exatamente. Só que a máxima que a turbina tem capacidade de trabalhar é o 8,5. Então ela está trabalhando nesse 8,5 até fazer os 168 hectômetros cúbicos que ela tem autorização de tirar do Jaguari. Então é o limite em volume. Seria um teste em tempo real, então? Ela está testando, sim. Na prática? Tudo que é possível, né? E na prática esse volume está indo para o Cantareira. Agora, essa obra, ela resolve o problema de abastecimento da Grande São Paulo, ou minimiza, ou simplesmente foi uma obra... Eleitoreira? Política. Existe um trabalho que foi elaborado pelo governo do estado, chamado Macrometrópolis, que era buscar novas fontes de abastecimento para São Paulo. E essa obra está nesse estudo? Existia uma matriz de soluções, né, com 14 obras possíveis e que a composição delas daria um horizonte, se não me engano, 80 metros cúbicos por segundo, que era para atender a demanda de São Paulo para 20 anos. Nós estamos falando em termos de flat 5. Né? Então, ela não é muito significativa para o objetivo dos 80. Né? É muito aquém disso. Né? Então, outras obras, muito mais importantes, de maior capacidade, eles devem ser executadas para que São Paulo tenha uma condição de fazer essa sobrevida. Mas esse plano está sendo tocado para frente ou ficou no papel e só saiu essa? Existe essa obra e existe uma outra obra que é do São Lourenço, que é da região de Iguape para São Paulo, né? Que está sendo tocada, não sei o estágio dessa obra, né? Mas numa leitura assim que foi feito durante os estudos, se houvesse um programa, por exemplo, de controle de perdas, procurar vazamento, desvios inadequados, assim, furto, algumas coisas assim, para a região de São Paulo, né? Daria uma economia maior do que o que está sendo transposto para Atibainha. Né? E o valor dessa obra a gente sabe quanto foi. Mais uma parada, a gente volta a falar do Rio Paraíba já aqui no Band Entrevista. Não sai daí.